E aí, pessoal? No vídeo de hoje, a gente vai aprender a se localizar tanto numa reta quanto no espaço. Tudo isso usando o plano cartesiano. O plano cartesiano tem esse nome porque ele foi inventado por René Descartes, que foi um filósofo e um matemático, além de jurista da Idade Moderna. René Descartes desenvolveu essa ferramenta para poder relacionar localização e geometria com álgebra e números. É só através do plano cartesiano que foi possível desenvolver, entre outras coisas, o cálculo diferencial integral. É através do plano cartesiano e de alguns outros primos aí que ele tem, que a gente consegue relacionar duas ou mais grandezas para poder ver como que uma influencia ou não a outra. Na aula de hoje, a gente vai começar a analisar como que a gente pode se localizar numa reta. Inicialmente, a gente vai começar com a reta numérica. Uma reta numérica é basicamente uma reta que a gente estabelece um ponto que a gente chama de origem ou zero, e aí a gente vai estabelecer também um comprimento, uma unidade, que é esse comprimento do 0 e 1, e a cada vez que esse comprimento se passa, a gente marca uma próxima vez, tanto para a direita quanto para a esquerda. Só que à direita os números crescem, e a gente estabeleceu isso. E à esquerda os números diminuem, ou seja, para cá a gente terá os números negativos. Vamos pensar só nos números positivos por enquanto. Basicamente, a reta numérica ela procura endereçar pontos a números numa sequência lógica, de modo que outras pessoas que não tenham acesso a essa mesma reta, essa mesma imagem, mas que construam a reta da mesma maneira, ou seja, que elas marquem o mesmo ponto de origem, a mesma unidade e o mesmo sentido em que os números crescem, ela consiga localizar os mesmos pontos. Imagine que você está viajando numa rodovia de Goiânia a Anápolis e que em algum ponto daquela rodovia você teve um pequeno problema mecânico e você liga para o seu seguro ou para alguém que possa te ajudar com esse problema mecânico para poder te socorrer no meio da rodovia. A gente bem sabe que as rodovias podem ser um pouco carentes de pontos de referência, porque geralmente é mato e mais mato. É claro que no meio do caminho a gente tem algumas cidades, mas se você não deu a sorte de parar num ponto indistinguível, tipo eu parei perto de um pé de pequi ou perto de um pé de baru, então infelizmente você não tem muito para onde correr. Se não usar alguma noção de reta numérica. Você vai ligar para a pessoa que vai te ajudar e vai dar as seguintes informações. Desde que saí do último viaduto de Goiânia, andei 25,5 km. Nesse momento, a pessoa que vai te ajudar pode ser que ela te pergunte, tá, mas você estava vindo de Goiânia para Anápolis ou de Anápolis para Goiânia? E você disse, eu estava saindo de Goiânia e estava indo para Anápolis. Nesse momento, você acabou de estabelecer um sistema de coordenadas de uma dimensão. E através dele, a pessoa que vai te ajudar é completamente capaz, se ela tiver um bom medidor de distâncias, de conseguir te encontrar em meio a uma rodovia gigantesca. A pessoa que vai te ajudar, então, ela pode simplesmente representar a rodovia através de uma reta. Eu sei que não é uma reta, mas é muito complicado as pessoas ficarem contando curvas ou pontes e pontos de referência, que, claro, sempre ajudam muito, mas se você teve condição de repente marcar a quilometragem, então isso não era um problema. Você disse então que esse ponto aqui é a origem, que a origem equivale no mundo físico, no mundo real, a um viaduto, que a gente espera que a pessoa que vai te ajudar saiba que ele é o último viaduto. Nesse momento, essa informação é tão importante que você pode dizer para ele alguma outra especificação. É o viaduto de tal cor, é um viaduto que fica perto de tal fábrica. Você também estabeleceu uma unidade de comprimento. Você disse que vai estar usando a unidade de quilômetros e que essa distância entre o 0 e o 1 ela vai valer 1 quilômetro. Você também estabeleceu um sentido. Você disse que, saindo de Goiânia, você está indo para Anápolis. Então, basta que o seu colega ou a pessoa que vai te ajudar percorra 25 dessas unidades de 0 a 1, que aqui não está na escala definitivamente, e encontre você. Uma vez que ela tenha te encontrado, o seu sistema de coordenadas foi muito bem estabelecido e você tanto conseguiu construir ele com muita consistência, como também conseguiu passar isso para outra pessoa de maneira muito simples. Veja então que aqui a gente tem o nosso sistema de coordenadas. A gente começa com 0, e depois a gente vai andando uma unidade em uma unidade. Sempre a gente vai andando a mesma distância. E aí, no nosso sistema ali,
Repare então que a sua localização seria mais ou menos aqui, entre o ponto 25 e o ponto 26. E com apenas uma reta você é capaz de endereçar toda uma rodovia. Você pode dizer que no ponto 25 a gente tem uma padaria, você pode dizer que no ponto 32 a gente tem um posto, você pode dizer também que a cada quilômetro par você tem uma borracharia. O que seria muito útil se você, por exemplo, furasse o pneu e não conseguisse consertar ele ou tivesse um step. Até o momento a gente lidou com um problema, que é esse da rodovia, em que a gente precisa somente de uma dimensão para poder resolver ele. Ou seja, a gente só tem uma direção. E a gente tem dois sentidos possíveis, que é direita ou esquerda, ou no caso, Goiânia-Anápolis ou Anápolis-Goiânia. E a minha direção é essa rodovia que a gente está supondo que existe entre essas duas cidades. E se de repente eu não estivesse lidando com um problema de uma dimensão? Mapas são representações de uma realidade de duas dimensões, ou seja, eu tenho tanto largura quanto altura ou comprimento. Suponha que a gente tenha que fazer um mapa de sala em que a gente tem esses 16 lugares dispostos dessa forma. Supondo que o quadro está para cá, e que os alunos tenham que sentar virados para frente, né, em relação ao quadro, então a gente pode localizar as cadeiras, por exemplo, através de números. A gente pode começar a numerar, por exemplo, 1, 2, 3, 4... Imagine que uma leva de alunos entra na escola e que a gente precise de ampliar a quantidade de cadeiras. Bom, agora essas cadeiras não têm uma identificação. A gente precisa identificar elas para que elas não sejam cadeiras sem dono. Só que, inicialmente, a gente estava numerando assim, né? Seguindo essa lógica. Então, a cadeira 1, 2, 3, 4, depois a gente voltava para cá, aí fazia cadeira 5, 6, 7, 8 e voltava para cá. Tinha uma lógica de numeração. Agora, ou a gente muda todas as cadeiras, deixando as pessoas confusas porque elas estavam acostumadas que essa cadeira era a cadeira 3, e agora toda vez elas vão ter que contar tudo de novo, ou então a gente vai ter que numerar essas cadeiras aqui seguindo uma lógica diferente. Por exemplo, a gente seguiu a lógica que era uma numeração horizontal, 1, 2, 3, 4, e agora a gente vai ter que fazer 17, 18, 19, 20. E uma pessoa que não acompanhou essa mudança de lógica de enumeração vai ficar sem entender por que a cadeira 16 está do lado da 20, a 12 está do lado da 19, a 8 está do lado da 18 e a 4 está do lado da 17, que aparentemente não tem qualquer relação. Quer dizer, se as cadeiras estivessem enfileiradas em uma única fileira, a gente poderia enumerar as cadeiras em uma ordem, ou seja, estabelece qual que é a cadeira 0, estabelece qual que é o sentido em que os números vão crescer em cada cadeira. E aí vai ser fácil, a gente vai contar a partir daquela cadeira, 1, 2, 3, 4, 5, e acha a cadeira que a gente precisa. Mas agora a gente não tem esse caso de fileira, porque a gente não trabalha assim em sala de aula comumente. Então a gente pode fazer várias fileiras. Começando do zero. Inicialmente a gente vai chamar que cada uma dessas fileiras vai ser chamada de coluna. E cada uma dessas fileiras nesse sentido vai ser chamada de linha. Também vamos estabelecer que a contagem sempre começa nas cadeiras da parede, e a contagem sempre vai começar do 1. Então essa aqui vai ser a cadeira 1, essa cadeira 2, essa cadeira 3 e essa cadeira 4. Da mesma maneira, essa vai ser a cadeira 1, essa 2, essa 3 e essa 4. E assim sucessivamente. Ainda não tá bom, porque se em algum momento você entra nessa sala e te falam sente-se na cadeira 2, você tem toda uma opção de cadeiras para poder sentar. Então agora a gente tem que estabelecer um outro jeito de contar essas colunas, já que as linhas estão bem numeradas. Essa é a linha das cadeiras 1, essa é a linha das cadeiras 2, essa é a linha das cadeiras 3 e essa é a linha das cadeiras 4. Vamos então numerar as colunas, sendo que aqui vai ser a primeira e elas vão crescer daqui para cá. Essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, essa é a terceira coluna, essa é a quarta coluna e essa é a quinta coluna. Muito bem, então agora se alguém quiser falar para você sentar-se na cadeira 2, você vai ter que perguntar de qual coluna. Se a pessoa te fala que é a cadeira 2 da segunda coluna, então você já sabe que a sua cadeira é essa daqui. Qual que é a vantagem desse sistema de coordenada na nossa sala de aula agora? A vantagem é que agora a gente pode adicionar cadeiras tanto à frente, ou atrás, ou à direita. Qual que é a vantagem desse jeito de localizar as cadeiras? A vantagem é porque a gente tem
duas dimensões. A gente tem duas direções pelas quais a gente vai nomear as cadeiras. Pela horizontal, a gente está numerando colunas, ou seja, essa cadeira da primeira coluna, da segunda coluna, da terceira coluna. E pela vertical, a gente está numerando linhas, ou seja, essa é a cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3. Seria muito interessante se a gente tivesse um jeito de registrar alguma cadeira. Como assim registrar alguma cadeira? Como que a gente poderia escrever cadeira 1 da segunda coluna, cadeira 3 da quarta coluna, de um jeito mais prático? Isso que a gente está procurando agora tem nome, se chama notação. Notação é como que a gente vai escrever uma ideia. Ela tem que ser padronizada e eu vou ensinar para vocês agora o padrão do plano cartesiano. Eu quero representar então a segunda cadeira da primeira coluna. O padrão que eu vou ensinar para vocês é o seguinte: a gente vai abrir um parêntese, vai colocar o número da coluna e depois o número da cadeira. A essa forma de representar a cadeira, a gente vai dar o nome de par ordenado. É par porque são dois números e é ordenado porque se eu inverter a ordem desses números, eu vou alterar a qual cadeira estou me referindo, porque a segunda cadeira da primeira coluna é diferente da primeira cadeira da segunda coluna. A primeira cadeira da segunda coluna eu vou representar dessa maneira: primeira coluna e depois. Como que a gente procura então essas cadeiras lá no nosso desenho? Bom, vamos então entender o que significa isso aqui no desenho, que é a segunda cadeira da primeira coluna, e o que significa isso aqui no desenho, se são cadeiras realmente diferentes, que é a primeira cadeira da segunda coluna. No plano cartesiano também, a gente vai começar fazendo No plano cartesiano também, a gente vai fazer uma orientação dessa forma. Na horizontal, a gente vai andar de acordo com a primeira coordenada. Essas são as cadeiras que têm primeira coordenada 0, essas são as cadeiras que têm a primeira coordenada 1, essas são as cadeiras que têm a primeira coordenada 2, e assim sucessivamente. Então, a coluna 1 é essa aqui. E agora eu vou caçar a cadeira 2. Então essa é a segunda cadeira da primeira coluna, ou a cadeira 2 da coluna 1. Cadeira 2 da coluna 1. Eu também posso procurar qual que é a cadeira 1 da coluna 2. Bom, eu tenho que ir na coluna 2 e procurar a cadeira que está numerada como 1. Aqui ela. Então essa é a cadeira 2. Então essa é a cadeira 1 da coluna 2. Então agora vai um exercício para você. Localiza para mim a qual cadeira se refere a seguinte coordenada. Muito bem. Se você fez direitinho, você vai ter percebido que essa é a quarta coluna, que é o que se refere à primeira coordenada, e essa é a terceira cadeira, que é a que se refere à segunda coordenada. Então agora a gente viu como que a gente vai se orientar num espaço de duas dimensões. A gente vai estabelecer duas retas numéricas. Não sei se você percebeu, mas aqui a gente estabeleceu uma reta numérica horizontal e uma reta numérica vertical. Vamos ver agora como que fica isso no plano cartesiano? Bom, se inicialmente a gente tinha uma reta numérica em que a gente tinha uma origem, um comprimento, e esse comprimento era repetido tanto para a esquerda quanto para a direita, agora a gente tem que ter uma outra reta, que é vertical. Só que para ela não ficar tão solta assim, a gente vai combinar o seguinte. A gente vai combinar que essa reta vertical vai passar pela origem da reta horizontal. Existem casos em que isso não acontece, mas vamos focar nesse caso que é mais simples. Também nessa reta vertical a gente vai escolher uma unidade que pode ser a mesma da horizontal e vai tanto subir quanto descer. Essa setinha aqui vai nos indicar que os números sobem para cima e os números sobem para a direita. E aqui também a gente coloca os números para poder facilitar esse endereçamento. Para cima sobe e para baixo decresce. Outra coisa interessante é que a gente vai chamar essas nossas retas de eixos. Então esse é o eixo horizontal. E cada eixo também tem seu nome. O nosso eixo horizontal a gente vai chamar de eixo X, ou eixo das abscissas. O nosso eixo vertical a gente vai chamar de Y, ou ordenadas. E se a gente tiver que marcar, por exemplo, o ponto 1, 2,
como a gente tinha feito nas cadeiras, a gente vai primeiro andar na horizontal. E aí a gente vai procurar aqui a altura 2 nas ordenadas. Esse é o ponto 1, 2. Vamos ver então no GeoGebra como que isso vai se configurar. No GeoGebra, a gente vai ganhar aqui mais uma reta então. Se eu tiver que marcar o ponto 3, 5, eu vou procurar o 3 aqui na horizontal, achei, e eu vou subir com esse ponto até a altura 5, que é mais ou menos aqui. Então esse ponto ele está a 3 unidades da origem na horizontal e a 5 unidades da origem na vertical. Se quisermos marcar também os pontos que a gente estava marcando lá nas cadeiras, a gente poderia marcar o ponto 1, 2 e o ponto 2, 1. O ponto do exercício foi o ponto 4, 3. Então, 4 aqui e a gente sobe até a altura 3. Que é aqui, seria esse D. Espero que vocês tenham entendido bem como que funciona o sistema de localização cartesiana e na próxima aula a gente vai ver como que a gente pode marcar pontos de grandezas diferentes para tentar correlacionar grandezas. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, críticas, sugestões também, e você pode também perguntar no meu direct, que eu vou deixar aqui na minha descrição. Até o próximo vídeo.